Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Ótimo dia para vocês. É uma alegria, um prazer imenso estar todos os dias aqui no nosso programa Palavra Viva para estarmos lendo a palavra do nosso Deus. Palavra maravilhosa, palavra graciosa. Então, muito obrigado você que vai estar aqui comigo acompanhando durante essa leitura expositiva da palavra de Deus. Teremos aí hoje a leitura, as últimas leituras do segundo livro histórico de Samuel. Então espero que você fique comigo para você entender aí os últimos acontecimentos aí, né? Quase os últimos acontecimentos da vida de Davi. Depois nós vamos iniciar os livros de Reis. Reis vai recontar algumas histórias de novo, vão ser recontadas, mas porque são livros da Bíblia, nós teremos que ler o Reis, primeiro Reis e segundo Reis, tá? Lembrando que o nosso estudo da Bíblia é aqui na Bíblia Filamente, né? Nossa leitura expositiva da palavra de Deus na Bíblia Filamente, a Bíblia que tem o aplicativo. Você pode baixar o aplicativo e baixando o aplicativo da Bíblia Filamente, depois de ter comprado a Bíblia Filamente, você vai abrir a sua Bíblia Filamente, que tem em 3 cores, e você vai escanear um QR Code que está aqui e você vai ter aí todo o conteúdo dessa maravilhosa Bíblia para você estar lendo a Bíblia comigo aqui, tá bom? Então, desde já, fique aí, não saia daí, que aqui é o programa Palavra Viva, onde a finalidade é mostrar para os irmãos e tentar mostrar para as igrejas que há uma necessidade urgente de lermos a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, o qual, sem a leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não teremos uma mudança nas nossas igrejas, não teremos um avivamento. Na realidade, existe um falso avivamento que aí foi colocado, mas foi para distrair e desviar a atenção do povo que se diz evangélico, que se diz cristão, da verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus, ela se encontra na própria palavra de Deus. Não há outra verdade fora da palavra de Deus. Então, muito do que vocês têm provado aí, entre aspas, se dizendo ser a verdade bíblica, na verdade não é a verdade bíblica. É invenção teológica de homens que distorceram a verdade. Por quê? Porque eles estão por trás, influenciados por uma teologia humanista que mudou totalmente o entendimento e a interpretação da palavra de Deus. Então, por isso, a urgência de lermos e estudarmos a palavra de Deus. Hoje, nós vamos ver aqui o vídeo, o anjo do Senhor. Hoje nós vamos ver um vídeo, o anjo do Senhor. Também tem sacrifício e propiciação. Então hoje nós vamos ter alguns vídeos para a gente ver depois de termos lido o capítulo 24. Então depois do capítulo 24 vocês vão ter o entendimento do que é o anjo do Senhor que vai aparecer. Vocês vão entender o que é o anjo do Senhor e vocês vão ficar abismados. Qual foi o anjo que foi lá em Israel e ali numa praga morreu 70 mil pessoas, tá? Vocês vão entender quem é esse anjo do Senhor. Muitas seitas e heresia esconde quem é o anjo do Senhor, mas aqui hoje vocês vão ter o entendimento correto do que é o anjo do Senhor, tá bom? Então, só para vocês ter aí um deslumbre aí, né? É esse vídeo que tá aparecendo, é o anjo do Senhor. Então fica aí, tá bom? Que vocês vão entender o que é o anjo do Senhor. Então não saia daí. Vamos orar para dar início à nossa leitura expositiva da palavra de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, ó Pai, por esse dia, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Porque não há outro Deus além de Ti. Tu eres
o Rei soberano, Criador dos céus e da terra. E o Senhor age com justiça. A justiça do Senhor é feita aqui nessa terra. Então, muito obrigado por isso. Abençoe essa leitura expositiva que vamos fazer da palavra de Deus. Abençoe todos, do norte ao sul, do leste ao oeste, por todo esse nosso Brasil. Aonde estiver uma pessoa precisando, que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas. Que essas pessoas sejam abençoadas nesse dia. Que o entendimento da palavra venha sobre essas pessoas. E essas pessoas tenham as suas vidas transformadas para louvor e para a glória do nosso Deus maravilhoso, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Então, desde já, fica aí, dá o joinha, dá o like, se inscreva no canal e fique comigo. Aqui é o seu amigo, irmão Alex César. Hoje mais uma leitura expositiva da palavra do nosso Deus, tá? Então aqui no YouTube a gente tá no programa Palavra Viva, tá? O programa Palavra Viva. Não saia daí, tá bom? Fique comigo e vamos ler. Você também vai assistir, depois vai ser postado no YouTube, no Rumble e no Substack e no Instagram. Então, um abraço maravilhoso para você que está assistindo por essas 3 plataformas. Deus abençoe. Se inscreva nas minhas plataformas. Você que está no Instagram, passa a me seguir. E acho que eu vou, desde ontem eu estou falando que eu vou colocar a descrição do meu canal aqui no Instagram. Eu vou colocar hoje, de fato, eu vou colocar na bios aí, na descrição do meu perfil no Instagram, o link do meu canal no YouTube, tá? Se não tiver aí, você vai lá no YouTube e pesquisa Palavra do Avivamento, tá bom? E assim você vai ter oportunidade de estar me seguindo, acompanhando e começando a leitura da Palavra de Deus. No Facebook, aqui acima, tem um link. Se inscreva nesse link que o YouTube vai apagar esse vídeo e depois você não vai ter mais esse vídeo disponível. Lá no YouTube, no Substack, no Rumble e eu não sei se no Instagram também fica para sempre, mas vai estar lá para você estar assistindo e me acompanhando na leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Então, vamos hoje aqui começar. Esse é o capítulo 8, né? Hoje nós vamos começar aqui. Acompanha comigo aqui, né? A leitura expositiva da palavra do nosso Deus, que é o capítulo vídeo 8, né? Segundo Samuel. Esse é os últimos capítulos 22, 23, 24, o legado final de Davi, louvor, valor e redenção. Cântico de louvor de Davi, capítulo 22. Davi entoou esta canção ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos de Saul. Assim cantou: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Meu Deus e minha rocha, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Ele é meu refúgio, meu salvador, aquele que me livra da violência. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou de meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, torrente de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços. A morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição clamei ao Senhor. Sim, clamei a Deus por socorro. Do seu santuário ele me ouviu. Ele ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os alicerces dos céus. Agitaram-se por causa da sua ira. De suas narinas saiu fumaça. De sua boca fogo consumidor. Brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu com nuvens escuras de tempestade sob os pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Envolveu-me num manto de escuridão, em densas nuvens de chuva. Um clarão resplandeceu ao seu redor, e dele saíram brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou. Atirou flecha e dispersou seus inimigos, lançou raios e os fez fugir em confusão. Então, por ordem do Senhor, com o forte sopro de suas narinas, o fundo do mar apareceu,
e os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus estendeu a mão e me resgatou. Tirou-me de águas profundas. Livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam. E eram fortes demais para mim. Me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram. Mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça. Por causa de minha inocência me restaurou. Pois guardei os caminhos do Senhor. Não me afastei de Deus para seguir o mal. Cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei seus decretos. Sou inculpável diante de Deus. Do pecado me guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça. Ele viu minha inocência. Aos fiéis te mostra fiéis, e aos íntegros mostra de íntegro. Aos puros te mostra puro, mas ao perverso te mostra astuto. Livra os humildes, mas teus olhos observam os orgulhosos, e tu os humilhas. Ó Senhor, tu és a minha lâmpada. O Senhor ilumina minha escuridão. Com tua força posso atacar qualquer exército. Com o meu Deus posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha firme senão o nosso Deus? Quem é minha fortaleza inabalável e remove os obstáculos do meu caminho? Torna meus pés ágeis como as da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o ar de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória, teu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para os meus pés, de modo que não vacilem. Persegui meus inimigos e os destruí. Não retornei enquanto não foram derrotados. Acabei com eles e os feri, até que não pudessem se levantar. Caíram diante de meus pés. Tu me armaste fortemente para a batalha. Ajoelhaste meus inimigos diante de mim. Puseste o pescoço deles sobre os meus pés. Destruí todos que me odiavam. Procuraram ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os moí tão fino como o pó da terra, e os esmaguei e os pisoteei como a lama das ruas. Tu me livraste de meus acusadores, e me preservaste como governante das nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim. Rendem-se assim que ouves os meus feitos. Todos eles perdem a coragem e tremendo saem de suas fortalezas. O Senhor vive. Louvada seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus, a rocha da minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que fazem o mal. Sujeita as nações ao meu poder e me livra de meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance de meus inimigos. De homens violentos me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Concedestes grandes vitórias ao rei e mostraste amor por teu ungido, por Davi e todos os seus descendentes para sempre. Então assim, né? Capítulo 23. Deixa eu só olhar um negócio aqui, pessoal. Não há montanha nem vale profundo que o seu amor não possa alcançar. Se o seu mandamento é o nosso mundo, em seus caminhos queremos andar. Seja na casa ou ao andar, seu nome sempre vamos exaltar. Obediência que nos leve rumo, amar o Senhor, nosso Salvador. Muito bem. Então vamos agora para a sequência da nossa leitura.
Isso aqui é um cântico de Davi que depois foi colocado até nos Salmos, né? Virou um Salmo. Depois, quando a gente lê Salmo, a gente vai ler exatamente isso aí, que é a figura, é uma representação do que Cristo fez, tá? Na cruz do Calvário, tá bom? Pessoal, deixa eu só ver um negócio aqui, pera aí. Deus nos chamou, nos selou, nos amou em Cristo, caminho da cruz. Amém. Vagando no deserto, a terra à vista, memórias do Egito, de um tempo de chorar, mas tua mão poderosa veio nos resgatar, e uma nova aliança vieste firmar. Do céu sustentou a roupa e a sandália. Pensando que hoje é quarta-feira, mas hoje é quinta-feira, é dia de lixeiro, né? Palavras finais de Davi, capítulo 23, segundo Samuel, capítulo 23. Estas são as últimas palavras de Davi. Isto é o que diz Davi, filho de Jessé. Davi, que foi tão exaltado. Davi, o homem ungido pelo Deus de Jacó. Davi, o amável salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Suas palavras estão em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me diz. Aquele que governa com justiça. Que governa no temor de Deus. É como a luz da manhã ao nascer do sol, como a manhã sem nuvem, como o brilho do sol, que faz crescer a grama nova depois da chuva. Acaso não foi minha família que Deus escolheu? Sim, Ele fez comigo uma aliança sem fim, bem definida e garantida nos mínimos detalhes. Ele me dará segurança e êxito. Os perversos, porém, são como espinhos lançados fora, pois ferem a mão de quem as toca. É preciso usar ferramentas de ferro para tocá-los, para cortá-los. Serão inteiramente consumidos pelo fogo. Os guerreiros mais valentes de Davi, o que vamos fazer agora, os guerreiros mais valentes que Davi tinha. Esses são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabezão, o Aquimonita, líder dos três, isto é, dos três guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aoi. Ele era um dos três guerreiros que estavam com Davi quando enfrentaram o filisteu depois que todo o exército israelita havia recuado. Eleazar matou o filisteu até que sua mão ficou cansada demais para levantar a espada, e o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram de recolher os despojos. Depois dele vinha Sama, filho de Agé, de Ará. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Lei e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu, mas Sama permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus.
Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Durante a colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão, o exército filisteu acampou no vale de Refaim e os três que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza, e um destacamento de filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: como seria bom beber água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então os três atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. Que o Senhor não permita que eu beba desta água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não a bebeu. Estes são exemplos dos feitos desses três guerreiros, os 30 valentes de Davi. Fala sobre os 30 valentes de Davi, né? Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, era líder dos 30. Certa ocasião usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa de feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os 30. Abissai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos 13. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabizeel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um imponente guerreiro egípcio armado com lança. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ele o matou. Feitos como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 13 de Davi. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, filho de Joabe, Elanã, filho de Dodó, de Belém, Sama, de Harod, Elica, de Harod, Elis, de Pelon, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abizel, de Anatote, Sebicai, de Osate, Salmão, de Aoi, Maarai, de Netofate, Eled, filho de Baná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, na terra de Benjamim, Benaia, de Piritom, Urai, de Nalgaás, Abialbon, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Saalbon, os filhos de Jazen, Jonatas, filho de Sage, de Ará, Aian, filho de Sarar, de Arar, Elifelete, filho de Aasbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel. Eliã é filho de Aitofel. Então Batseba realmente era neta de Aitofel, que se voltou contra Davi. Olha que interessante. Eliã era o pai de Batseba. Então Batseba era filha de Eliã, que era filho de Aitofel de Giló. Então veja bem, a Batseba era neta de Aitofel. Então Aitofel, que traiu Davi, era sogro de Davi e traiu o seu próprio genro. Olha que coisa. Aitofel de Giló. Esrom do Carmelo, Parai de Arba, Igal, filho de Natã, de Zoba, Bani de Gade, Zeleque de Amon. O Zeleque era amonita de Amon, Narai de Beerote,
escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira de Jatir, Gered de Jatir, Urias, o Hitita, que foi esposa de Batseba e que o Davi assassinou ele com as flechas dos amonitas. Tô com problema na conexão. Foi reconectado, né? Deixa eu ver aqui. Tá conectado ainda. Tem uma pessoa assistindo no Facebook. Deus abençoe a vida de cada um de vocês estão acompanhando. Então vamos agora para o capítulo 24, a parte final. Urias era hitita. Ao todo eram 37 valentes de Davi. Davi realiza o censo. Agora aqui vai começar uma complicação na vida de Davi. E agora aqui vocês vão entender o que eu disse a vocês a respeito quem é o anjo do Senhor que matou 70 mil dos israelitas nessa praga por Davi ter mandado fazer o censo. Então você que não sabia, agora fica sabendo. Mais uma vez a ira do Senhor. Por isso eu já compartilho esse meu vídeo com mais irmãos da igreja para que eles possam entender o que está acontecendo aqui. Mais uma vez a ira do Senhor ardeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vá e conte o povo de Israel e de Judá. Disse-lhe o Senhor. Então o rei disse a Joabe, comandante do exército, façam a contagem de todas as tribos de Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu ao rei, que o Senhor seu Deus dê ao rei vida longa para ver a população 100 vezes mais numerosa do que hoje. Mas por que meu senhor o rei deseja fazer essa contagem? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizesse o censo. Então Joabe e os comandantes do exército saíram para contar o povo de Israel. Primeiro atravessaram o Jordão e acamparam em Aroer, ao sul da cidade, no meio do vale de Gade. Em seguida foram até Jazer, depois a Gileade, na terra de Tantim, Odozi e a Dan-Jaã, e deram a volta para Sidom. Então chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por fim, dirigiram-se ao sul de Judá, até Berseba. Tendo percorrido toda a terra, em 9 meses e 20 dias, voltaram para Jerusalém. Joabe informou ao rei o total da contagem. Havia em Israel 800 mil homens aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada, e em Judá havia 500 mil. Depois que Davi fez o censo, sua consciência começou a incomodá-lo. Ele disse ao Senhor, pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, ó Senhor, pois cometi uma insensatez. Na manhã seguinte, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi. Esta foi a mensagem. Vá e diga a Davi que assim diz o Senhor. Darei a você 3 opções. Escolha um destes castigos e eu o aplicarei a você. Gade foi a Davi e lhe perguntou, qual dessas opções você escolhe? 3 anos de fome por toda a terra, 3 meses fugindo de seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa por toda a terra? Pense bem e decida o que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nessa situação, respondeu Davi a Gade. Mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande, que eu não caia na mão dos homens. Então naquela manhã, o Senhor enviou sobre Israel uma praga que durou o tempo determinado. Morreram 70 mil pessoas em todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Mas quando o anjo estava pronto para destruir Jerusalém, o Senhor deteve a mão e disse ao anjo da morte, pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo, disse ao Senhor, fui eu quem pequei e fiz que era mal. O povo é inocente. Que fizeram? Que tua ira caia sobre mim e minha família. Naquele dia, Gade foi a Davi e disse, vá e construi um altar para o Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu.
Então Davi subiu até lá para cumprir a ordem do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus servos se aproximando, saiu e curvou-se diante do rei com o rosto no chão. Por que meu senhor o rei veio aqui? Perguntou Araúna. Davi respondeu: vim comprar sua eira e construir nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor e rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Aqui estão os bois para o holocausto, e o Senhor pode usar as tábuas da trilha e as cangas dos bois para lenha para o fogo do altar. Eu lhe darei tudo, ó, e que o Senhor Deus aceite seu sacrifício. O rei, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor Deus holocausto que não venha me custar nada. Então Davi pegou 50 peças de prata e 5 pela eira e pelos bois. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e ofertas de paz. O Senhor respondeu a sua oração em favor da terra, e a praga sobre Israel cessou. Mundo Cristão, nova versão transformadora, São Paulo, editora Mundo Cristão 2021, página 32, exportado do aplicativo Logos. Então aqui nós temos aqui a leitura da palavra de Deus, e aqui encerra o livro de 2 Samuel, essa leitura maravilhosa da palavra de Deus, para que vocês entendam como Deus é bom e maravilhoso e tem feito as maravilhas no meio do seu povo. Então, desde já agradeço cada um de vocês que ficaram aí. Agora eu vou passar para vocês, né, o vídeo, tá bom? O vídeo que é o vídeo sobre o sacrifício, tá bom? Mas antes eu vou encerrar o vídeo para o YouTube, o Substack e para o Hubble e para o Instagram também. Então muito obrigado você que ficou aí até agora, né? Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou encerrar, eu vou estar encerrando aqui e colocando os 2 vídeos para passar, tá? Na Bíblia, a realidade é feita de 2 esferas sobrepostas: céu e terra, o nosso espaço e o de Deus. E embora a vida na Terra pareça comum, às vezes podemos encontrar o céu aqui em nossa esfera. Sim, isso acontece diversas vezes na Bíblia. E quando acontece, geralmente vemos um personagem fascinante, o anjo de Yahweh, ou, na maioria das traduções, o anjo do Senhor. Já falamos sobre anjos. Eles são mensageiros espirituais que realizam missões para Deus. Mas o anjo do Senhor não é só um anjo. Como assim? Bem, sempre que ele aparece, é descrito de uma maneira intencionalmente intrigante. E isso te faz pensar: era um anjo enviado por Yahweh ou era o próprio Yahweh? O que você quer dizer? Veja um entre muitos exemplos. No livro de Gênesis, vemos a história de Agar, a escrava egípcia fujona de Abraão e Sara. E lemos o seguinte: o anjo de Yahweh chamou Agar. Mas então esse anjo fala como se fosse Yahweh, dizendo: eu te darei muitos descendentes. E Agar responde: você é o Deus que me vê. Então o anjo de Yahweh é Yahweh, mas não pode ser. Na Bíblia você não pode ver Yahweh ou morrerá. Sim, então essa e outras histórias mostram um paradoxo: que Yahweh está acima de tudo, inacessível a nós, mas às vezes se revela de maneira que podemos ver e entender. E é aí que esse personagem aparece. Ele é Yahweh visível a nós. Sim, diferente de Yahweh, mas ainda Yahweh. Isso se parece com outras histórias bíblicas sobre profetas que têm um vislumbre do espaço de Deus, como Isaías, Ezequiel ou Daniel. E o que eles veem é uma figura humana gloriosa no trono chamada Yahweh. Então aquele no trono e o anjo de Yahweh são a mesma pessoa? Exatamente. Veja como isso faz sentido na famosa história de Moisés e a sarça ardente, onde lemos: o anjo de Yahweh apareceu a Moisés em um fogo do meio de um arbusto. E quando Yahweh viu que Moisés parou para olhar, Deus o chamou do meio do arbusto. Então essa pessoa no arbusto é chamada de anjo de Yahweh, depois Yahweh e então Deus. E depois Moisés descobre que a figura na sarça ardente é quem lidera Israel na saída do Egito em uma coluna de fogo em uma nuvem. E é quem mais tarde passa a morar no tabernáculo.
O tabernáculo, essa é a sala do trono do próprio Deus. Isso mesmo, o anjo do Senhor é a glória real de Yahweh aparecendo em forma humana. Lembre-se de tudo isso ao começarmos a falar sobre Jesus. Na abertura do Evangelho de João, lemos que desde a eternidade, Jesus estava com Deus e era Deus. Distinto de Deus e também Deus. Esse é o mesmo paradoxo que vimos com o anjo de Yahweh. Certo. Então João diz que a palavra de Deus se tornou humano e montou um tabernáculo entre nós. A presença do templo do Deus invisível. Exatamente. Agora veja, certa vez Jesus levou 3 de seus seguidores a uma montanha e sua verdadeira identidade foi revelada. Ele foi transformado em uma figura humana gloriosa. Ok, eu entendo agora. O anjo do Senhor era Deus aparecendo como um humano. E Jesus é Deus tornando-se humano. Sim, e veja só, no Novo Testamento, ninguém usa a frase anjo do Senhor para descrever Jesus. Por que não? Bem, eles queriam evitar a ideia de que Jesus era apenas um anjo. Para eles, Jesus era o Deus Yahweh em forma humana, que veio cumprir sua missão de reunir para sempre o céu e a terra. Todos desejamos que o mundo seja bom, que todos vivam em paz, agindo com amor e justiça. Mas tem um problema. Alguma coisa constantemente nos leva à ruína e destruição. Chamamos isso de mal. Do ponto de vista bíblico, o mal pode destruir de pelo menos 2 jeitos. O mal tem ação direta em nós, como quando alguém rouba alguma coisa, criando injustiça. Então a pessoa fica devendo porque fez errado. Mas, além disso, tem ainda um efeito indireto do mal, porque essa pessoa também destruiu o relacionamento, quebrando a confiança, fez um dano emocional. É como um vandalismo, e essa pessoa precisa consertar isso. Muita gente diz, Deus é bom, ele deveria ser aquele que simplesmente elimina todo o mal do mundo. Para ser honesto, o mal que eu vejo em todo lugar por aí é o mesmo mal que está dentro de mim. Todos contribuímos e continuamos fazendo isso. O mal está em todos nós. E para que Deus livre o mundo do mal, ele precisa se livrar da gente. E isso é o mais impressionante na história da Bíblia. Esse Deus é tão bom que não vai apenas livrar o mundo do mal, mas ele vai fazer isso sem destruir a humanidade. Como ele vai fazer isso? No começo da história da Bíblia, somos apresentados à prática do sacrifício de animais, que eu sei soa bem estranha para nós. Mas, para os israelitas, era um símbolo muito poderoso da justiça e da graça de Deus. Não esquece, eu sou participante do mal que está no mundo, eu deveria ser eliminado também. Mas Deus permite que a vida desse animal seja um substituto. Ele morre no meu lugar, simbolicamente. E a palavra bíblica para isso é propiciação, que significa cobrir a dívida de alguém. Mas tem uma segunda parte do ritual. Não esquece que o mal também destrói relacionamentos. E na Bíblia, essa ideia é descrita como contaminar ou profanar a terra, tornando-a impura. Os sacerdotes deveriam lavar o vandalismo simbolicamente ao borrifar o sangue do animal em diferentes partes do templo. O sangue do animal limpa as coisas? Não esquece que isso é um símbolo e que não estamos acostumados a ele. O sangue representa a vida. Esse sangue borrifado é a representação de como Deus está limpando as consequências indiretas do mal na sua comunidade. Na Bíblia, esse processo é chamado de purificação. Então, o templo e a terra agora se tornam um espaço limpo, onde Deus e seu povo podem viver juntos em paz. Então esse ritual acerta as coisas entre Israel e Deus. Mais que isso, os israelitas experimentam o amor e a graça de Deus nesses símbolos. E por serem perdoados, isso deveria tornar cada um deles uma pessoa de amor e graça também. Certo, esse é o ideal, mas nem sempre foi assim. É verdade, o profeta Isaías, por exemplo, fala muito sobre isso. Ele começa seu livro dizendo que os sacrifícios contínuos dos israelitas se tornaram insignificantes, porque eles também estavam permitindo um grande mal em seu meio, como ignorar os pobres e oprimidos. Até os reis de Israel distorciam a justiça. Mas Isaías ansiava pelo dia em que um rei da linhagem de Davi viria para eliminar o mal de uma maneira surpreendente. O rei se tornaria servo.
não apenas para servir, mas também para sofrer e morrer pelo mal cometido pelo seu próprio povo. E sua vida seria oferecida como um sacrifício. Essa é a promessa que Jesus veio para cumprir. Ele é o rei de Israel, sofrendo e morrendo na cruz. Na verdade, Jesus usou as palavras de Isaías quando disse que veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E a palavra resgate se refere a um sacrifício de propiciação. E por todo o Novo Testamento ouvimos sobre como a morte de Jesus foi um sacrifício de propiciação por todos nós. Ela cobriu a dívida dos humanos com Deus por contribuírem com todo o mal e a morte no mundo. E o Novo Testamento também fala da morte de Jesus como uma oferta de purificação. Ouvimos que o sangue de Jesus é como um símbolo de que sua vida tem a capacidade de lavar o vandalismo que o mal causou em nós e ao nosso redor, para que agora possamos viver em paz com Deus. Esse é o significado da morte de Jesus. Mas a história continua. Sim, o Novo Testamento faz essa poderosa afirmação de que a morte de Jesus não foi o fim. Ele ressuscitou. Ele é o sacrifício que quebrou o poder da morte e do mal. Isso significa que ele vive para oferecer sua vida a qualquer um que o aceitar. Ele é o sacrifício perfeito. Todos os sacrifícios anteriores apontavam para ele desde o começo. Então, por causa de Jesus, os cristãos deixaram de participar de rituais de sacrifício animal. Mas receberam novos rituais. Jesus ensinou seus seguidores a cumprir 2 rituais. O primeiro é o batismo. Assim como Jesus morreu, entrar na água se torna a conexão pessoal que agora você tem com a morte dele. E quando sai da água, você simbolicamente ressuscita com Jesus. O batismo é esse ritual sagrado que conecta sua história com a morte e ressurreição de Jesus. O segundo ritual é a Ceia do Senhor, que relembra a última refeição de Jesus com os discípulos. Ele usou o pão e vinho para retratar sua iminente morte como um sacrifício. E agora, todos os seguidores de Jesus usam o pão e o cálice regularmente para lembrar e participar do poder de sua morte e também da sua vida. Então esses rituais existem para nos lembrar do amor de Deus e nos encorajar a viver com amor e graça. Eles fazem mais que isso. Eles nos conectam a uma nova fonte de vida. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é também o poder que pode destruir o mal em nossas vidas e nos transformar em pessoas que levam uma vida de amor e paz. Bom, então, para você que vai ficar no YouTube, aqui vai ter 3 listas de vídeo para você estar assistindo. Assista. Uma playlist vai ser do Evangelho de João, outra de Hebreus e a outra de Gênesis, tá? Então clica aqui para que você possa estar fazendo a leitura expositiva. E se Deus quiser e puder, amanhã eu estarei de novo aqui com mais um vídeo. Então clica aqui nessa